Oi pessoal, vamos para mais um vídeo. Desta vez iremos abordar um assunto muito legal no sensoramento remoto, relacionado aos tipos de órbitas. Primeiro, o que é uma órbita? A órbita é o caminho, é a trajetória que um corpo faz ao redor de outro corpo por uma força, geralmente por causa da gravidade. Então, o caminho que um satélite faz, seja ele natural ou artificial, ao redor de um planeta, isso é chamado de órbita. Essa trajetória, esse caminho é chamado de órbita. E já partindo para o assunto principal desse vídeo, que é o tipo de órbita, o tipo de órbita pode ser classificado em dois grandes conjuntos: órbitas equatoriais e órbitas polares, ou semipolares. Vamos detalhar cada uma delas. A órbita equatorial é quando um satélite se desloca na trajetória paralela à linha do Equador. Então, quando o satélite ele orbita a Terra numa direção paralela, numa orientação paralela à linha do Equador, isso constitui uma órbita equatorial. Já a órbita polar é quando a trajetória do satélite tem um sentido de orientação norte-sul no entorno da Terra. Então a gente tem aqui, desse primeiro exemplo, orientação bem norte-sul. Então o satélite ele vai estar orbitando, ele vai estar fazendo movimento de rotação no entorno da Terra com essa orientação norte-sul. A gente tem também a orientação semipolar, que ela tem um leve deslocamento. O satélite vai ter um ligeiro offset, um deslocamento nessa orientação norte-sul. E muitos satélites de observação da Terra vão funcionar nesse sistema semipolar. Outra classificação de tipo de órbita é quando a gente classifica a órbita em órbita geoestacionária e órbita heliosíncrona ou sol-síncrona. Então, os satélites de órbita geoestacionária, eles são satélites que estão mais afastados da Terra, a uma altitude de aproximadamente 35 mil quilômetros de altitude, então está bem afastado. Quais satélites que têm essa característica? Geralmente são satélites meteorológicos. Eles vão ter uma orientação de órbita equatorial, mas eles estão bem afastados da Terra. Esse nome geoestacionário, por que geoestacionário? Porque ele vai imagiar apenas um ponto da Terra, ele vai focar num ponto numa região da Terra. Então, um satélite geoestacionário que quer, por exemplo, imagiar, focar apenas o Brasil ou o continente sul-americano, ele não vai conseguir captar dados de outras partes do globo. Ele não vai conseguir captar partes, por exemplo, da Índia, porque ele foi programado para ser estacionário, ou seja, ele ficar apenas imaginando uma parte da superfície terrestre. Nesse exemplo que eu estou dando, estou falando da América do Sul. Por sua vez, as órbitas heliosíncronas ou sol-síncronas, elas são órbitas bem mais baixas, elas podem variar de 200 a 1000 km de altitude. E ao contrário do satélite geoestacionário, na órbita heliosíncrona, ela consegue imagiar toda a superfície terrestre praticamente, ao contrário da órbita geoestacionária, que vai focar apenas em algumas partes, algumas porções do nosso planeta. Esse nome heliosíncrono é em função do deus Hélio, na mitologia grega, que representava o Sol. Então, esse nome heliosíncrono quer dizer que a órbita do satélite ela é síncrona com o Sol. Vamos ver um vídeo aqui para isso ficar mais claro. Reparem que à medida que a Terra vai girando e a face iluminada para o Sol vai surgindo, vai aparecendo, a gente tem um movimento síncrono do satélite para imagiar a face recém-iluminada. Nós temos aí uma boa parte dos satélites que a gente trabalha em sensoramento remoto, em observação da Terra, e eles fazem o imaginamento sempre no período da manhã, em torno das 10 da manhã, entre 10 e 11 horas da manhã.
Esse tipo de órbita garante que você sempre imageie a mesma porção, né, a mesma parte da Terra, no mesmo horário. Isso é importante porque garante que nós possamos fazer comparações de imagens sob as mesmas condições de iluminação. Agora vamos ver uma animação em relação à órbita geoestacionária. E aqui podemos ver uma representação de um satélite geoestacionário. Ele está direcionado para captar dados de uma porção específica da Terra. Aqui no caso, ele está direcionado para o continente africano. O satélite vai ter um movimento síncrono com a rotação da Terra. À medida que a Terra gira, o satélite acompanha o seu movimento. Com isso, todo momento o satélite fica direcionado para a mesma parte, a mesma porção da superfície terrestre. Já esse outro satélite, em órbita heliosíncrona, com giro mais rápido na animação, ele tem a capacidade de imagiar praticamente toda a Terra, sendo que a maioria dos satélites de observação terrestre, usado em cartografia, agricultura, a parte florestal, possuem órbita heliosíncrona, enquanto a órbita geoestacionária é focada em apenas uma parte do planeta. Satélites meteorológicos e de comunicação costumam ter órbita geoestacionária. E aqui um slide informativo, assim, mais por curiosidade, né? Quantos satélites orbitam a Terra? É uma curiosidade que muita gente tem, alunos do ensino médio perguntam, nós que estamos aí na faculdade também tem essa curiosidade. Eu tirei esses dados aqui atualizados para fevereiro de 2020. Claro que a todo momento está sendo lançado satélites, então a gente tem mais cada ano que passa a gente tem um número maior de satélites. Então desde 1957 a gente tem um número aí aproximado de 9.600 satélites em órbita da Terra. Destes a gente tem funcionando em torno de 2.300. Existe uma rede de vigilância espacial e eles têm catalogado aí cerca de 22.300 objetos aí de lixo espacial, entulho espacial. Mas se tem 9.600 satélites, como tem 22.000 objetos vigiados? Isso acontece porque existem aí rupturas, explosões, colisões e fragmentam alguns desses satélites. Então eles têm catalogado em torno de mais de 500 aí, rupturas e explosões que fazem com que esses satélites se fragmentam. Então acaba acontecendo de um satélite virar várias partes e essas partes vão ficar orbitando a Terra, vai virar lixo espacial. É estimado que exista mais de 8.800 toneladas de objetos em órbita da Terra. Uma estatística curiosa aqui é estimado que exista mais de 34.000 objetos com tamanho maior que 10 centímetros no entorno da Terra, mais de 900.000 objetos de mais de 1 centímetro a 10 centímetros e 128 milhões de objetos de 1 milímetro a 1 centímetro orbitando o nosso planeta. É muita coisa. É importante que as agências espaciais rastreiem esses satélites, os satélites ativos, inativos, lixo espacial, tudo que está orbitando aí a Terra, porque quando eles forem lançar um novo satélite, eles possam programar para desviar a rota desse novo satélite de um satélite que já está em órbita, de um lixo espacial e tudo isso que está orbitando aí o nosso planeta. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida ou sugestão, escreva aqui no canal.